Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Bruno Rosa. Esse aqui é meu segundo vídeo sobre o feudalismo. No primeiro vídeo, que se caso você não viu, ele está linkado aqui na descrição, eu falei sobre as origens e as características do feudalismo. Nesse vídeo de hoje nós vamos ver sobre a sociedade e as relações políticas do feudalismo. Vamos nessa, pessoal? Bom, pessoal, antes da gente falar da sociedade feudal em si e das suas relações políticas, eu preciso tomar dois pontos no meu último vídeo. Primeiro ponto é que toda sociedade feudal ela vai ser um espelho das suas relações de benefício e privilégio. Toda sociedade, ou seja, todas as relações sociais ou relações políticas, relações comerciais, qualquer tipo de relação onde você tem uma interface entre um grupo feudal, entre um grupo humano e outro grupo, e até entre indivíduos, você vai ter sempre essa ótica do benefícios e privilégios, ok? Segundo ponto é pensar no comércio. Tá? Como a sociedade feudal é uma sociedade que ela é autossuficiente, ou seja, ela consome tudo aquilo que ela produz, você tem uma diminuição no comércio, mas não um desaparecimento. A principal característica da sociedade feudal é a sua estamentização, ou seja, ela é dividida por estamentos. O que é um estamento? O estamento é uma forma de você dividir a sociedade em camadas que possuam leis e características próprias, onde o indivíduo ele é colocado nessas camadas de acordo com o seu nascimento e a mobilidade social é muito pequena, quando não rara. A sociedade feudal era dividida em três grandes grupos, aquela famosa pirâmide social que a gente aprende na escola, que deve ter em algum lugar por aqui. Quais eram esses grupos? Eram a nobreza, o clero e os servos. Cada um desses grupos ele tinha funções próprias e características próprias. Como eu falei anteriormente, cada uma das camadas tinha suas características. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma das classes. O primeiro estamento, que era a nobreza, tinha como função a guerra, ou seja, eles conquistavam novos territórios e protegiam os territórios que eles tinham. Segundo, era não trabalhar. Eles tinham o direito e o benefício de não trabalhar, ou seja, tinham pessoas que trabalhavam para eles. E por último, ter o direito de posse da terra, ou seja, todo feudo, toda porção de terra era de algum nobre. Segundo o segundo estamento, que é o clero, ele tinha uma função espiritual, ou seja, que é guiar, as funções da igreja e ser um guia moral. O clero era dividido em dois grandes grupos, o alto clero, que era composto pelos altos cargos da igreja, ou seja, os cardeais, os bispos, arcebispos, o papa, e o baixo clero, que era formado pelos monges, pelos padres, pelos monsenhores, é aquele padre mais comum. O terceiro grupo era o grupo dos servos, que eles tinham como função trabalhar na terra, produzir a riqueza, e eles tinham o privilégio de não entrar em guerra. Servo não entrava em guerra. Uma característica primordial do servo é que ele não era um escravo. Ele pertencia à terra. Essa é a grande diferença para o escravo. O escravo ele tem um dono, uma pessoa é dona dela. O servo não, ele pertence à terra. Ou seja, se o feudo trocasse de mão de senhor, o servo não ia embora com esse senhor, ele pertencia àquele lugar. E também o servo não poderia sair do feudo e ir para outro, porque ele estava preso à terra. Sobre os grupos da sociedade feudal, é só lembrar da seguinte frase: uns guerreiam, outros rezam, outros trabalham. Uma das principais relações de benefícios e privilégios que nós temos na sociedade feudal, pelo menos entre os nobres, é a relação entre suzerania e vassalagem. O que é a relação de suzerania e vassalagem? É a relação entre o direito de uso e o direito de posse da terra. Funciona mais ou menos assim. O suzerano é aquele que tem a terra e passa uma porção da terra menor
para um vassalo. Como é que, da onde surge isso? Surge assim, o rei ele tinha uma porção de terra enorme. Tá? Ele não conseguia administrar tudo aquilo que a gente vem de uma longa crise social, de uma longa crise comercial, uma longa crise de valores. Então, a ascensão do feudalismo ele se dá nessa transição da Idade Antiga para a Idade Moderna, para a Idade Medieval. Então, o rei lá ele tinha uma porção de terra enorme. E para acalmar todos os nobres, para que os nobres deem apoio para o rei, o que ele fazia? Ele dividia o seu reino em várias porções. Então, ele passava para um nobre o direito de uso e o direito de exploração daquela terra. A terra em si era do rei, tanto que ele podia pegar de volta. O que o rei pedia em troca dessa doação dessa terra? Ele pedia fidelidade e apoio militar. Então, os nobres eles tinham muito uma questão de fidelidade e de apoio militar, ou seja, os nobres eram uma camada extremamente militarizada. Essa questão de suzerania e vassalagem era uma das poucas formas que você tinha de um servo, por exemplo, ficar rico, virar um nobre. Se por algum motivo ele recebesse alguma porção de terra por um favor ou qualquer coisa do gênero, ele passava a ser nobre. O casamento entre estamentos diferentes era extremamente raro. A gente precisa se lembrar também que as relações políticas elas são um reflexo das relações sociais, ou seja, essa divisão entre vários nobres detendo o poder e a figura do rei se minguado, tendo se diluído, se dá por conta da sociedade que também era extremamente particionizada. Bom, pessoal, sobre feudalismo, eu acho que era isso. Para complementar um pouco esses dois vídeos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo sobre 5 filmes que você precisa ver para entender um pouco melhor sobre a Idade Média, certo? Se vocês ficaram com qualquer dúvida, não entenderam alguma explicação, comenta aqui embaixo que eu respondo, eu leio todos os comentários que vocês fazem, eu adoro quando vocês comentam. Não esquece de dar o seu joinha, de se inscrever aqui no meu canal, de compartilhar nas suas redes sociais o vídeo, e o resto é vida aqui, segue!